Presidente, uma noite especial, inauguração da Smart Fit aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto da Smart Fit e essa inauguração da academia em si. Isso é uma satisfação enorme a gente estar entregando uma academia desse nível. São 1.100 metros quadrados, o que tem de mais moderno de equipamento no mundo, não é só no Brasil. Era uma demanda antiga dos sócios do Flamengo. Pelo menos 10 anos que a demanda mais importante é ter uma academia de nível. Para quem não conhece, isso é um investimento de milhões. Então a gente poder juntar a marca do Flamengo, a credibilidade que o Flamengo tem, essa vista sensacional, única da Lagoa Rodrigo de Freitas, para poder oferecer isso para os sócios e ter um parceiro da qualidade, do nível da Smart Fit, que colocou o que tem de melhor no mundo do fitness aqui dentro para a gente, é absolutamente sensacional. Vai ser muito bom para o Flamengo, para os sócios do Flamengo, para os alunos da Smart Fit, para todo mundo. Vem para cá. E você, que estava com o Edgar ali agora, entregou a camisa do Flamengo para o palmeirense Edgar e falou que tem o autógrafo do Danilo na camisa, né? Não, brincadeira, o Edgar é um querido. Ele mesmo me disse, olha, eu sou Palmeiras, mas hoje eu estou Flamengo. E eu acho que é muito bacana a ideia do Smart Mengão, foi dele, e fomos nós que sugerimos. A coloração da academia vermelha por dentro, que não é um padrão da Smart Fit, é um cuidado e um carinho com o Flamengo. Então, a disputa clubística, ela se dá dentro de campo, mas fora de campo nós somos muito amigos. É uma enorme satisfação, uma honra para o Flamengo ter uma academia do padrão da Smart Fit, com gabarito de um empresário como o Edgar Corona. Muito bacana a gente estar juntos nisso. Ô, Babi, a gente sabe que o CT Ninho do Urubu já tem uma estrutura grande de academia, e a torcida quer saber, se o Thiago Almada quiser usar a Smart Fit, ele pode? Olha, todo mundo que for associado da Smart Fit, é claro que pode usar a Smart Fit. E quem não é ainda não sabe o que está perdendo, vem para cá. Fábio, Vai. Só sobre a Smart Fit aí, o quanto impacta o clube, né? Você falou que é um benefício para o Flamengo, para o sócio, o quanto impacta o clube essa parceria, né, desse tamanho, nessa proporção, diferente de tudo que já aconteceu, né? Outros clubes nunca tiveram uma parceria como essa, quanto isso impacta o Flamengo? É o que você falou, a gente está vivendo uma era onde o mundo, as coisas estão acontecendo muito rapidamente no mundo. Então você não vai conseguir fazer nada sozinho. Você poder ter um parceiro do gabarito da Smart Fit é sensacional, para o sócio, para o clube, para o espaço que a gente tem. E para a Smart Fit é uma associação também bacana, que eles ancoram a marca deles junto com a marca do Flamengo, com a reputação, com a credibilidade que o Flamengo tem. Esse é o jogo do ganha, 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 ganha. Todo mundo ganha o sócio, ganha o associado da Smart Fit, ganha a academia, ganha o Flamengo, ganhamos todos. Pode ter uma Smart Mengão fora da Gávea? Não pensamos nisso ainda, mas por que não? Ô, Babi, bom, queria te perguntar então, agora fugindo um pouco do assunto, se você puder falar, o Boto já confirmou o interesse do Flamengo no Almada, queria saber se você pode falar alguma coisa sobre o assunto. Como você mesmo já falou, esse assunto é com o Boto. Boa noite, pessoal. Obrigado. O Flamengo tem um centroavante novo na base, que tem tudo para ser um dos maiores do mundo. Tem tudo para ser titular nas principais equipes do país e do mundo. E está muito bem avaliado internamente, não só internamente, tá? O atacante Luiz Guilherme, informação que chegou pra gente, cara, o garoto é alto, 1,85 m, sub-17 do Flamengo, sub-17 do Flamengo, cara, tá arrebentando, tá fazendo muitos gols. A informação, olha só, Luiz Guilherme é um nome da base aí que tá ganhando projeção muito grande, tá se destacando pelas atuações e pelos gols marcados na categoria de base. Camisa 9, internamente, é visto como um atleta de grande potencial, além da presença física. Esse atacante que hoje está escasso, jogador de muitos gols, assim, está escasso no futebol mundial, e o Flamengo tem ele na base. Chama atenção pela força, movimentação e capacidade de finalização, características que fazem dele uma das principais referências ofensivas no sub-17 do país. Na última quarta-feira, Luiz Guilherme foi um dos destaques da vitória do Flamengo 4-2 em cima do Santos pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele balançou as redes 2 vezes e teve participação decisiva no resultado. Cara, ele é forte, tá? Tava conversando com o pessoal aí da base do Flamengo. É um centroavante forte demais, tá? Cara, trabalha a musculatura. Cara, eu vou falar pra vocês, tem tudo pra brilhar aí no futebol, e o desempenho dele
chamou a atenção, despertou o interesse do Manchester United, tá? Que está monitorando a evolução da joia rubro-negra. Então já tem o Manchester United de olho, só para vocês terem noção. Premier League, Manchester United, uma equipe gigantesca de olho na possível contratação aí, tentando aí já, né, não perder de vista, já ficar de olho ali no nosso jogador da base. Cara, jogador aí alto, forte, qualidade, finalização. Então, o Flamengo já tem, ó, abre o olho, vocês sabem como é que é. Daqui a pouco já vem alguém querendo levar. Então, até porque isso aí, né, essa posição, centroavante, é escassa. O Flamengo tem que, né, já, ó, fazer ali um cercadinho, deixar, não sai daqui não, sai daqui não, aqui você vai ficar. O Flamengo não precisa vender jogador, gente. O Flamengo não precisa. Hoje, na situação financeira que o Flamengo tem que ver, tem lá nas metas vender alguns jogadores no ano, mas se o Flamengo quiser ficar, o Flamengo pode escolher, esse aqui eu não vou vender, por exemplo, o Everton Araújo, não tem que vender. Vende algum outro da base, agora, o Everton Araújo não, o centroavante, pô, perder aquele Felipe Tereza pro Palmeiras é inacreditável, inaceitável. O garoto na base, você perder um atacante, um centroavante, um jogador que faz gol, fazedor de gol, como o pessoal gosta de brincar, não pode perder, né? Olha só, e a gente teve aí o BAP brincando, né, com relação ao Almada lá, na inauguração da academia do Flamengo, e a gente trouxe uma informação junto com o Pablo Rafael Rua mais cedo, falando o seguinte, que a negociação entre Flamengo e Thiago Almada segue muito bem encaminhada, mas ainda não está concluída, tá? A gente trouxe também que a diretoria tem uma reunião marcada com os representantes do jogador, para ver os últimos detalhes do contrato, entre eles o tempo, o vínculo, coisas assim que tem que resolver. Tá? O Flamengo trabalha no contrato de 5 anos, metas, bonificações, cláusulas contratuais e tudo mais. Paralelamente, ainda existe uma etapa importante na negociação com o Atlético de Madrid. Tá? Conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que falou que tem alguns pontos que precisam ser resolvidos ainda. O Flamengo segue discutindo a forma de pagamento, parcelamentos e tal, mas está tudo muito bem amarrado, valores e tudo mais. A proposta oficial com valores será apresentada. O Flamengo primeiro, é o que eu falei para vocês, o Flamengo primeiro vai lá, procura saber tudo certinho, já leva para o BAP, o Boto já leva para o BAP dá o positivo, foi no Ninho do Urubu, se reuniu e aceitou, tá? Então, o cenário continua bastante otimista. Até a TNT Esportes, a Monique Danello trouxe também, que estão muito otimistas com isso. Todo mundo trazendo, cara, tá? A negociação evoluiu, mas ainda restam algumas questões burocráticas, né? Financeiras para mim já me passaram que está tudo resolvido, é mais questão burocrática mesmo, são detalhes. E uma outra coisa importante que eu tenho para falar com vocês é que a tendência é que tudo se resolva, mas o que também pode atrasar um pouquinho é a questão familiar, porque a família do jogador não queria que ele viesse que ele fosse, né, para o Rio de Janeiro, que ele jogasse, voltasse a morar no Rio de Janeiro, questão de violência e tudo mais. Então é uma situação que está acontecendo ali, de um convencimento da família do jogador de saírem da Europa, de saírem de Madrid para ir para o Rio de Janeiro. É realmente uma diferença muito grande para você que mora em Madrid, você ir para o Rio de Janeiro num momento onde a gente está vendo uma violência absurda. Até o carro do Rossi foi alvejado, era um carro blindado, foi alvejado. O Rossi é argentino também, é óbvio que isso chega nos outros jogadores, chega na família dos jogadores, e aí tem essas questões que acabam atrapalhando, mas realmente tudo muito bem alinhado. O jogador já aceitou a questão aí de assinar com o Flamengo e tudo mais, só falta a questão de detalhes ali que vão resolver na reunião com o empresário dele nesse final de semana. Aí tem a questão também lá com o Atlético de Madrid, alguns detalhes de pagamento, mas tá tudo praticamente resolvido. Faltam algumas questões burocráticas, vão trocar os papéis e vão resolver isso aí tudo. Olha, e a situação da FIFA com o Flamengo gerou um incômodo, né? Deles querendo aí, de repente, cara, 2 meses antes do Maracanã, por causa da Copa do Mundo Feminino em 2027. É óbvio que o BAP não ia gostar, é óbvio que ia ficar chato, né? Cara, pelo amor de Deus, você atrapalhar um clube, como é que ficam os jogos que ele é mandante? Vai ter que jogar em Brasília? Tudo bem, o Flamengo já joga em Brasília de vez em quando, em Volta Redonda. Pô, você tem um estádio ali que você está gerindo, que é o Maracanã, e você é punido por fazer isso. Outros clubes vão fazer a mesma coisa. Agora,
a CBF vai ter um trabalho danado, vai ter que, de repente, botar os jogos do Flamengo em casa para depois e botar primeiro para jogar as partidas, isso no calendário do ano que vem, as partidas que são fora, ou planejar de um jeito ali. Gente, é inacreditável. É inacreditável. Eu, sinceramente, é o que eu falo, cara, ao invés de valorizar o futebol, atrapalha o futebol. E aí, para completar, a FIFA procurou o Flamengo, tentando liberar o CT Ninho do Urubu para a entidade durante a Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil, para colocar alguma seleção ali para treinar no Ninho do Urubu. E aí, enquanto aquelas seleções estão treinando ali, o CT tem que estar totalmente disponibilizado para elas. Tipo, ficou o Brasil lá no CT do Red Bull em Morristown, né? Do Red Bull New York. Você tem que ceder o CT para uma equipe feminina, uma seleção feminina. O CT de primeiro mundo, o Flamengo, realmente. Mas o Flamengo não tem 2 meses para ceder CT não, gente. Os campeonatos continuam rolando, vai parar só durante a Copa do Mundo Feminina, que eu também já acho que não tem nada a ver, não é nem a mesma modalidade. Não é a mesma modalidade. Olha só, uma coisa é por exemplo, o futebol feminino, quando está tendo a Copa do Mundo masculina, o futebol feminino ele não tem que parar quando está tendo a Copa do Mundo masculina. Quando está tendo a Copa do Mundo feminino, o futebol masculino não tem que parar. Estão fazendo isso por causa dos estádios. Ok, por causa dos estádios, mas aí querem pegar os estádios um tempão antes. E aí quiseram pedir o CT do Flamengo, o Flamengo negou. Bateu a porta na cara da FIFA. O Flamengo falou, não tem CT não. Não tem CT não, tá? Então o Ninho do Urubu, o Flamengo avisou que não vai liberar o CT para a FIFA durante a Copa do Mundo Feminina. Não será liberado. Não será liberado. Tá? O Globo Esporte trouxe que, apesar do calendário do futebol brasileiro parar na Copa, o Fla calcula que terá o elenco em treino durante a Copa do Mundo Feminina após alguns dias de férias. Apesar da recusa, não houve rusga com a FIFA. Menos mal. Não tem que ficar também chateado. Pô, o Flamengo vai precisar do CT, pô. Eles aceitaram, tá? O argumento fica aí uma indisposição, mas o Flamengo não pode ceder mesmo não. Tá louco.